Bom, são 16 horas, vamos dar início às nossas atividades, né? Já estamos com 14 companheiros presentes, e dizer a vocês, né, como saudar os nossos amigos presentes, em nome da Instituição Espírita Casa de Maria, que fica lá em Engenheiro Paulo de Fronten, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e a nossa companheira Indianara, junto com o Fred, estão tentando fazer a recuperação da internet deles. Eles não estão conseguindo. Nesse momento, se tudo tivesse corrido, né, da melhor forma possível na parte da internet lá deles, nesse momento, Indianara estaria comigo aqui na tela, dividindo a tela comigo, e faria a abertura, saudaria os nossos companheiros e, paralelamente, faria também a prece de início, né? Fazia a leitura da página, leitura da página de preparação e a prece de início. Como eles estão sem internet, ela me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp pedindo a gentileza da gente fazer o trabalho por completo, como temos feito em outras instituições. Então, nós escolhemos, né, na tarde de hoje, nós escolhemos o livro Fonte Viva, né, de Chico Xavier por Emmanuel, e a mensagem é a de número 97, a palavra da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo, carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quando o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Deus Pai amado, a Ti nesse momento elevamos os nossos pensamentos em oração, louvando o Teu santo nome, te agradecendo pela oportunidade da tarefa passada a cada um de nós na tarde de hoje, em comemoração dos 16 anos da Instituição Espírita Casa de Maria, que esses benfeitores
espirituais, abnegados trabalhadores da Falange de Maria, possam se encaminhar ao lar, à residência de cada um dos irmãos que poderão, tanto agora, online, ao vivo, como no futuro, todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo possam ser acompanhados por benfeitores espirituais, facilitando o entendimento do tema que vai ser abordado. Da mesma maneira, pedimos a ajuda desses bons espíritos, quanto à facilidade da palavra na tarde de hoje, auxiliando o expositor em tudo o que ele fizer. E da nossa parte, te pedimos também, do fundo do coração, que todos os nossos irmãos em humanidade, já nesse momento, possam contar com o auxílio desses benfeitores, manipulando os laboratórios da espiritualidade, a natureza do nosso planeta, de lá retirando todos os recursos necessários ao bem-estar de cada um de nós. Que as tuas bênçãos, Senhor, se façam para todos nós e que seja dada permissão para darmos início aos trabalhos da tarde de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, boa tarde mais uma vez. Nós temos alguns irmãos que estão chegando aqui no transcorrer da tarefa. Meu nome está aí na tela, né? Eduardo Henrique. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, da Agremiação Espírita Francisco de Paula, e estamos, na tarde de hoje, falando em nome da Instituição Espírita Casa de Maria, comemorando 16 anos, lá em Engenheiro Paulo de Fronten, fazendo essa live. E nós vamos estudar na tarde de hoje, o tema que foi combinado para a gente trabalhar na tarde de hoje, foi o tema que a gente vai ver aqui na tela, né? O Evangelho é a esperança. Estava tentando ver onde fazia o controle aqui, já consegui configurar de novo. O Evangelho é a Esperança é um trabalho que a gente tem feito em vários centros espíritas e, inclusive, já tem gravado na internet. Nós, como o estudo hoje é um estudo de comemoração, nós, obviamente, intercalamos um conteúdo, né? Fizemos um estudo um pouquinho, né, adaptado em relação ao que a gente tinha feito anteriormente. Nós fizemos e colocamos, né, esse título Evangelho é a Esperança, continuamos com a estrutura, né, com a espinha dorsal, né, o conteúdo básico continua sendo o mesmo, mas a gente, obviamente, quando vai chegar na parte mais prática, a gente, né, não tem um recurso natural na tarde de hoje de poder utilizar os exemplos, né, do comportamento de Maria para poder mostrar para a gente como é que se faz. Essa que é a grande realidade. O Evangelho é a Esperança, aqui nessa primeira tela, né, também tem aqui no canto aqui direito, embaixo, vocês estão vendo, tem vários códigozinhos, né? Cada código desse aqui são aqueles livros da série evangélica, né? Caminho, Verdade e Vida, CVV, Fonte Viva, Vinha de Luz, né? E aí cada uma dessas mensagens são mensagens que a gente tem recomendado para os nossos irmãos estudarem por terem tudo a ver com o tema abordado no estudo, né? O Evangelho é a Esperança. Inclusive, a da tarde de hoje, Fonte Viva 97, está aqui, né? Essa é uma das páginas que a gente considera como convenientes para nós trabalharmos no nosso estudo. Da onde que a gente tirou esse estudo? Nós tiramos esse estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 1, é o primeiro artigo que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Objetivo desta obra. Nesse trabalho, Allan Kardec, ele faz o quê? Ele demonstrou para a gente, ele mostrou para a gente, Kardec era um indivíduo, né? Não é, né? É um indivíduo, é um espírito, né? Então, é um indivíduo que é extremamente aficionado, extremamente voltado para a questão da classificação das coisas, né? Se ele tivesse, por exemplo, dentro de um salão, eu fico imaginando um salão de reuniões públicas no centro espírita, ele imediatamente ia olhar, né, quantos homens, quantas mulheres, quantos usam óculos, quantos não usam óculos, quem tem cabelo branco, quem não tem cabelo branco, quem está vestido mais à vontade, quem está vestido mais formalmente, quem está fazendo isso, quem está... Entende? Ele ia rapidamente estratificar as criaturas. Ele tinha, por educação, por método pestalozziano, ele tinha essa facilidade
de fazer compilações, de fazer classificações, né? Não é à toa que dentro do Livro dos Espíritos tem classificação dos espíritos, na escala espírita. A gente vê a parte no Livro dos Médiuns, diversos tipos de classificações de mediunidades, e por aí vai. Então, ele, o tempo todo, ele trabalha sempre muito focado nessa questão da classificação. E aí o que acontece? Quando ele vai no Evangelho, lá no Novo Testamento, ele começa a perceber que no Novo Testamento, cada uma das situações, as situações que a gente tem dentro do Evangelho, lá do Novo Testamento, melhor dizendo, né? É o Evangelho, claro. Né? Lá, mas eu estou falando do Evangelho, quando a gente fala Evangelho aqui assim, normalmente a gente associa, dentro da nossa cabeça de espíritas, a gente associa imediatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós estamos falando do Evangelho, lá no Evangelho original, né? Lá no Evangelho que tem todos os autores, todas as cartas, né? Então, é aquele Evangelho que a gente está falando, o Novo Testamento. Então, quando ele vai lá no Novo Testamento e pega o conteúdo do Novo Testamento, se verifica que cada uma das coisas, cada um dos versículos, sempre vão ser classificados em uma dessas 5 coisas que estão aqui. Ou ele vai ser classificado como atos comuns da vida do Cristo, ou vai ser classificado como milagres, ou predições, ou dogmas, ou ensino moral. É sempre assim. Então, ele vai classificar, né, de acordo com a situação. E aí, o que ele percebeu? Ele percebeu que na hora que a gente chega e trabalha nesses 4 primeiros itens, nos versículos que tratam dos 4 primeiros itens, sempre quando se conversa a respeito do assunto da controvérsia. Eu vou confessar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu vi isso, né, a primeira vez que eu li esse texto, né, já tem bastante tempo, eu pensava assim, eu acho que eu estou conseguindo entender. É que quando nós espíritas, conversamos com as outras pessoas de outros grupamentos religiosos, eles criam caso, eles vão criar confusão conosco. Então, reparem, né? Olha aquela passagem evangélica, nós somos bons para perceber o cisco no olho do outro e não percebemos a trave no nosso olho. Então, né, naquele momento, eu consegui ver e perceber muito claramente, achava que estava vendo, mas na verdade não estava vendo. Né? Eu achava que eram eles que iam criar caso. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que, na realidade, não são eles que vão criar caso. Na realidade, qualquer pessoa vai criar caso. Na realidade, todas as vezes, como a gente não tem registros muito seguros de conteúdo, como o Novo Testamento recebeu, né, dezenas, centenas de alterações no transcorrer dos anos, como teve uma questão de várias traduções. A gente, quando conversa a respeito disso, a gente pega e fala, precisa lembrar, né? Jesus falava as coisas, né? A grande maioria dos ensinos de Jesus eram registrados em hebraico, porque hebraico era entendido por toda a Palestina. O aramaico era entendido por pessoal lá do norte, lá do reino de Israel. O reino de Judá, aqui embaixo, na Judéia, no reino de Judá, esse reino aqui embaixo, esse reino, ele não tinha o hábito de ter a conversa, né, o diálogo em aramaico. Eles falavam mais hebraico. Então, os registros de Jesus, os ensinos de Jesus, vêm mais em hebraico. Mas vinha em hebraico, era conversado em aramaico, era conversado em grego. Aí depois a gente acabou aprendendo que na Grécia, a Grécia antiga, era constituída de cidades-estados, cada cidade-estado tinha o seu dialeto, né, para a gente poder entender como é que o negócio funciona. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, isso acontece. Né? Chega lá no Nordeste e a gente pede macaxeira. Chega num outro canto, a gente pede aipim. Chega no outro canto, a gente pede mandioca. Tá? É a mesma coisa. Tá? Jerimum e abóbora, e por aí vai. Tá? Centenas de referências parecidas, né, que significam a mesma coisa, mas palavras diferentes. Então, vocês imaginem o que acontece quando alguma coisa sai de hebraico, vai para aramaico, grego 1, grego 2, grego 3, grego 4, latim, italiano, francês, inglês. Aí depois vai chegar aqui no português. Quando chega aqui para a gente, já chegou com... Não entendeu? O negócio já foi totalmente emaranhado. Então,
Se conversar sobre ato comum da vida do Cristo, milagre, predição e dogma, pode ter a mesma religião, vai acabar tendo controvérsia. Tá? Não é grupo religioso, o problema está no homem, o problema está nas traduções, o problema está na gente, que a gente não tem registro seguro e compreensão segura sobre essas informações. E aí o que Kardec percebe? Kardec percebe que na hora que se trabalha o ensino moral, aí é justamente o contrário. O ensino moral é inatacável. Quando se trata de conversar sobre ética e moral do Cristo, vai se conversar sobre ética e moral do Cristo durante horas a fio e não vai ter problema nenhum. A gente vê estudos, palestras na internet, quando as pessoas falam de ética e moral, que é a ética e moral que está prevista dentro do cristianismo, a gente descobre coisas extraordinárias, que irmãos que são budistas falam igual a nós. Irmãos que são muçulmanos falam iguais a nós. Irmãos que são católicos falam iguais a nós. Então, a gente vai perceber que eles falam de maneira totalmente idêntica, todo mundo está falando a mesma coisa, porque ética e moral, essa grande verdade espiritual, ela não tem uma bandeira única dizendo eu sou o detentor do conteúdo verdadeiro. A gente percebe que está todo mundo mais ou menos falando a mesma coisa. E isso, quando trabalha movimento interreligioso, isso fica muito claro de ser percebido. Que até companheiros ateus, na hora que trazem o conteúdo de ética e moral, de filosofia, eles vão conseguir perceber que eles vão falar a mesma coisa que todo mundo está falando. Aí você olha o camarada ateu e fala assim, esse cara é espírita. Mas não é porque ele seja espírita, é porque ele consegue repetir as coisas que a gente está falando, que a gente aprendeu, que a gente estudou e que Jesus trouxe para nós e que a doutrina espírita vai trabalhar e vai abordar. Então, o que a doutrina espírita faz? A doutrina espírita ela vai fazer o seguinte, a doutrina espírita ela vai erguer essa bandeira que está aqui assim, é essa bandeira que vai trabalhar a moral do Cristo. É isso que essa bandeira vai trabalhar. É isso que ela vai fazer. A doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trabalhar, vamos lembrar, nós estamos querendo apontar o nosso estudo em cima de o Evangelho é a esperança. É isso que a gente está apontando no nosso estudo. Nós vamos mostrar para a gente, nosso objetivo é a gente conseguir abordar e estudar e falar tanto de Evangelho para mostrar para a gente que quando a gente fala de Evangelho, quando a gente estuda Evangelho, quando a gente trabalha Evangelho, quando a gente pratica Evangelho, a gente vai descobrir que a gente vai trabalhar, na realidade, cada um de nós, a gente vai trabalhar nós, a gente é que vai ser trabalhado, aí nosso coração se sente melhor, se sente reconfortado, se sente, sobretudo, com força, com coragem, mas também, paralelamente, se sente com muita esperança de dias melhores, de continuidade das nossas atividades, continuidade das nossas vidas. Quando a gente veste, quando a gente pega essa bandeira, às vezes em estudo eu falo para a pessoa assim, pega uma bandeira, tá? Coloca aí, eu sou Flamengo, aí o cara que é Fluminense briga contigo, o cara que é Vasco briga contigo, o cara que é Botafogo briga contigo e vice-versa, tá? Agora, se você pega uma bandeira assim, eu sou do partido político tal, aí esse cara do outro partido vai lá e briga contigo. E vice-versa. Se você pega a bandeira de eu gosto de alimento, né? Eu como carne, aí o outro fala eu sou macrobiótico, aí o outro cara eu sou não sei o quê. Cada um fala assim, né? Vegano. Aí cada um fala uma coisa. Vai dar discussão, vai dar controvérsia. Agora faz o seguinte, esquece todas essas divergências, esquece todos esses campos de ação e começa a sacudir uma bandeira chamada moral do Cristo. Kardec fala a respeito disso. Na hora que eu pegar essa bandeira que está aqui, calcada, cravada em cima dos conceitos do fora da caridade não há salvação, em cima do conceito amar o próximo como a si mesmo, na hora que a gente consegue montar esta bandeira, usa esta bandeira, o que vai acontecer conosco? Nós vamos caminhar por um terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Eu conto às vezes para as pessoas, né? Eu conto para as pessoas assim, uma vez eu fiz esse estudo, fiz numa instituição em Niterói, e aí esse estudo em Niterói tinha uma companheira, né, de outra religião, o nome dela Vida, né? Ela é chamada de Vida. E essa companheira Vida
Só para vocês terem noção, né? Eu perguntava para ela, ela não era espírita, ela era candomblessista, e aí eu perguntava para ela assim, vida, o que será, o que quer dizer todos? E ela parou, pensou e falou assim, todos são todos. Eu falei, perfeitamente, exatamente. E aí a gente vai ver a quantidade de vezes que ele vai falar a palavra todos, porque todos não tem exceção, todos são todos. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se. É a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se. Por quê? Porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas. E aí ele vai seguindo adiante, mostrando para a gente que para os homens em particular, né, isso aí está lá na introdução 1 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, para os homens em particular, esse código, o Evangelho, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. No nosso caso, isso é espetacular. Por que é espetacular? Porque a gente sabe que o Evangelho ele vai abranger tanto as nossas questões quando a gente estiver fora dessa situação de Covid, todo mundo indo para a rua, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa, como também no momento em que a gente tem o hashtag Fica em Casa, em que a nossa vida é uma vida mais privada. Em todos os momentos é essa regra que a gente tem que seguir. É isso que ele está falando para a gente. Logo a seguir, ele diz assim, é o princípio de todas. Olha, repara que o tempo todo ele está falando todas, né? É o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Aqui, essa imagem que vocês estão vendo, eu pensei naquela música, é uma música muito bonitinha, né, que recursivamente eu tenho usado, tenho trabalhado, tenho falado a respeito dela, né, que ela fala assim, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. O que a gente depreende disso que está sendo dito para a gente aqui assim? Que as nossas relações sociais têm que se fundamentar em ações positivas, em fazer o bem. É isso que a gente precisa fazer. Quanto mais o bem a gente faz. Tia Vilma falava para a gente, lá naquela música O Semeador. Para quem não conhece, né? O semeador saiu a semear, tá? Jogou semente aqui, ali e acolá. E aí ela vai seguindo da música, daqui a pouco ela fala assim, quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Olha que lindo. Então, no nosso caso específico, na tarde de hoje, a gente não precisa pegar qualquer outro exemplo. Por quê? Porque nós temos exemplo, né? Na palestra da semana passada, acho que eu vou falar agora de cabeça, tá? Eu acho que foi da semana passada, uma companheira falou a respeito de Maria, né? Uma palestra linda de morrer, e uma das coisas que ela comentou, eu trouxe aqui o texto da Boa Nova, né? Por que foi chamada, por que era identificada como a casa da Santíssima? Porque um leproso, depois de aliviadas as suas chagas, beijou as mãos e murmurou para ela, Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Por que ele diz isso? Por causa do carinho, por causa do odor, do hálito mental daquela residência, daquela casa, daquele lar que se transforma por intermédio das condutas, do intermédio das vibrações, das coisas que ela fazia e que ela falava. É isso que é a situação. Então, a gente vê que faz o bem, faça o bem. Quanto mais o bem a gente fizer, melhor é para cada um de nós. É isso que ela está ensinando para a gente. Ele, ainda na introdução 1, Kardec volta e diz assim, acima de tudo, é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. E aí a gente vai, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, capítulo 6, o Cristo Consolador, pelo próprio nome, né? Consolador, vai nos consolar, vai trazer a gente, né, o conforto para a gente poder continuar a nossa caminhada. Ele começa o capítulo falando para a gente, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Reparem que a mensagem de Jesus, essa mensagem de ética e moral é tão poderosa que qualquer pessoa
não importa a religião. Pode ser ateu, pode ser o que for. Pode ser correto, pode ser errado. Pode ser a pessoa mais errada do mundo. Quem é a pessoa mais errada do mundo? É assim que a gente tem que pensar. Eu sou a pessoa mais errada do mundo. Eu deveria agir correto. Eu já tenho conhecimento de doutrina espírita. Eu já estou aprendendo a doutrina espírita e mesmo assim a gente capota, mesmo assim a gente erra, mesmo assim a gente se equivoca, mesmo assim a gente insiste em não seguir o caminho correto. E aí a gente não segue o caminho correto, age exatamente da maneira como está aqui o nosso companheiro caído, mas precisa entender que a mensagem de Jesus sempre vai nos levantar, sempre vai nos levar no bom caminho. É isso que ele transmite para a gente dentro dessa mensagem. E aí, a gente precisa lembrar que quando a gente segue as mensagens de Jesus, o nosso coração vai se encher de esperança, como a gente falou agora há pouco. Reparem nessa imagem que a gente tem 3 posturas aqui bem claras. A primeira delas, aqui na esquerda a primeira delas aqui o companheiro que está desistindo. Esse que desistiu, baixou a cabeça, desistiu. Ei, você que está com problema de relacionamento, que está com problema em casa, que está com problema, não para, perdoa e segue adiante. A lei é a lei de amor, essa é a lei que importa. Esse é o primeiro mandamento, é o mandamento mais importante da lei de Deus. Não nos equivoquemos disso. E aí nós temos as 3 figuras, a primeira desistindo, a segunda lá no canto, olhando com esperança, por isso a gente botou aqui a palavra esperança embaixo dele, e o terceiro é o patamar que um dia a gente vai chegar ao patamar do Senhor, o patamar do paradigma. Esse patamar aqui já é mais difícil. Não é fácil a gente chegar nesse patamar. Não é fácil. Esse patamar aqui é o patamar daqueles indivíduos que vão conseguir fazer essa situação, que já estão com tanta confiança, que simplesmente vão tomar as suas decisões e vão adiante e passam por cima do problema. É um Jerônimo Mendonça, tetraplégico, cego, e que mesmo assim consegue fazer o trabalho do amor e da caridade. É um Chico Xavier com todas as suas dificuldades, é um Divaldo Pereira Franco, e por aí vai. Vários irmãos que conseguem demonstrar como se faz. Porque o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa desenvolver e precisa trabalhar é a caridade. A melhor caridade que a gente pode fazer, uma das melhores caridades que a gente pode fazer é a caridade do ide e pregai. Como ide e pregai? Botar o evangelho embaixo do bolso e sair na rua? Embaixo do braço e sair na rua? Não, não é isso. É trabalhar, é agir da maneira como a gente fala. É agir da maneira como Jesus nos ensina. É isso que a gente precisa fazer. Ser mais cordial, ser mais atencioso, ser mais tolerante. Eu digo com tranquilidade a respeito disso, tá? Porque eu não consigo ser cordial quando tenho que ser, eu não consigo ser amigo quando tenho que ser. Estou aqui contando para vocês, porque às vezes a pessoa está olhando assim, o expositor espírita, fica pensando assim, o expositor espírita. Gente, não caiam nessa. Não caiam nessa. Todos nós estamos no mesmo, somos farinha do mesmo saco. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos, temos os nossos prós e temos os nossos contras. Porque somos espíritos imperfeitos, que estamos aqui nos esforçando para dominar as nossas más inclinações. E aí, Jesus ensina para a gente, lá no Evangelho, capítulo 6, item 5, espíritas. Somos nós, está falando com a gente, espíritas. Ei, vocês, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Tem que amar, mas tem que se instruir. Para que tem que se instruir? Tem que se instruir para poder saber amar direito. É só isso? Não. Ele diz também que no cristianismo encontram-se todas as verdades. E aí, nesse momento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir na direção, mais uma vez, de Maria, para poder identificar a capacidade que Maria tem para mostrar para a gente que é assim que se faz. Ela tem como mostrar para a gente que é assim que se faz. Por isso que, da nossa alegria de estar comemorando na tarde de hoje, o 16º aniversário da Instituição Espírita Casa de Maria. Por isso a nossa alegria.
porque a gente tem a convicção de que esses benfeitores espirituais, que essas trabalhadoras, né, legionárias de Maria, seguidoras de Maria, dessa falange de Maria, nós temos certeza que essas trabalhadoras espirituais estão sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando e enchendo os nossos corações de esperanças. Allan Kardec dizia: fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, nós espíritas não vamos nos preocupar em trazer o ensinamento no que diz respeito ao ensinamento místico. Nós vamos trazer o ensinamento de razão, ensinamento pé no chão, cabeça, raciocinado, fé raciocinada. É isso que a gente vai trazer. E aí o que acontece? Quando a gente pensa quem é Jesus, a gente lembra assim, olha lá, Jesus, lá no livro A Caminho da Luz, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ele está falando, dentro desse livro, A Caminho da Luz, ele está falando da criação do nosso planeta. Ele está falando do nosso planeta. É impressionante que alguns irmãos chegam e dizem, de maneira assim, quase que infantil, dizem assim: da onde será que Emmanuel tirou a informação de que Jesus é governador do nosso planeta? A pessoa que fala um negócio desse, falta-lhe o estudo de chegar lá no Evangelho de João, no capítulo 1, quando Jesus diz de maneira muito clara: eu criei o mundo. A gente tem, por outro lado, a gente olhou agora quem é Jesus, o governador do planeta. Por um outro lado, a gente vai lá no livro dos médiuns e aprende assim: para se comunicar, o espírito se identifica com o médium. Essa identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia. E se é sim, é lícito dizer afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Os bons têm afinidade com os bons, e os maus têm afinidade com os maus. Então, quando a gente fala a respeito disso, a gente consegue, o livro dos médiuns nos ensina isso, a gente consegue compreender que quando Jesus vem junto de Maria, é porque Maria não é um espírito qualquer. Por isso que o anjo, quando aparece para Maria, diz para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Agraciada, que está colocada aqui dentro da mensagem, agraciada não é aquela que foi agraciada. Agraciada é aquela que conquistou a graça. É aquela que trabalhou, que mostrou, que entendeu, que demonstrou, que tinha condições de demonstrar a lei do amor. Tanto que, na mensagem de encerramento da exposição, eu não estou lembrando aqui o nome da companheira, né? Se alguém puder me auxiliar, né, com o nome dela, não sei se é Rosário, eu não me lembro o nome dela. Se alguém puder me auxiliar aqui, um estudo maravilhoso sobre Maria, muito interessante o estudo da nossa companheira. Tá? Se alguém depois aí puder me auxiliar, vai me facilitar muito. O que importa para a gente é a gente entender que, efetivamente, ela consegue nos demonstrar, né? Ela consegue nos mostrar que é espírito superior, que é espírito puro, que é espírito que está com a Sônia Sabadim, né, que está aqui colocando. Então, olha aqui, ó, mais a Lê Leonel colocando aqui para gente. Irmã Soninha de Paracambi, legal, isso mesmo, a Soninha. Eu não lembrava o nome dela, gente, eu não tive oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Olha aqui, a Sônia, né, ela, no finalzinho da palestra, ela falou aquela questão, né, meu pai que está nos céus,
me mandou que viesse te buscar para ser a rainha dos anjos. Isso não é para qualquer um, não, tá? Isso é para a gente poder entender a grandiosidade de Maria. Mas não foi só Maria que teve esse entendimento das leis, né? E aí, trazendo para cada um de nós, né, puxando um pouquinho, nós que somos franciscanos, né, a gente lembra da oração de São Francisco. Eu não toquei violão aquela hora, o violão está aqui do meu lado. Eu não vou tocar toda, não, para o pessoal não ficar pensando aí que eu sei tocar violão, tá? Mas eu até botei aqui uma cola para mim, para ficar mais fácil, né? Mas como a gente está em dia de aniversário, vale a pena a gente colocar aqui para a gente pensar. Quem quiser aí, estiver em casa aí, quiser acompanhar um pouquinho da música, tá? A gente pode tentar tocar, tá? Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vou tocar só uma vez. O que eu estou querendo realçar para a gente? Que dentro desse gráfico que nós colocamos aqui na tela, né, nós colocamos um gráfico que mostra para a gente os dois lados da moeda. A nossa dificuldade do ódio, da ofensa, da discórdia, da dúvida, do erro, do desespero, da tristeza, das trevas, como na oração de São Francisco. E a solução deles, onde tem o ódio, que eu leve o amor, onde tem ofensa, que eu tenho perdão, onde tem a discórdia, que eu leve a união, e assim sucessivamente. Quando a gente conseguir isso, a gente vai seguir o caminho do meio, tá? É o caminho Zen, e vamos na direção de Deus. O caminho Zen é o caminho que os budistas ensinam. Na hora que eu conseguir trocar o ódio pelo amor, eu estou seguindo o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E aí eu fiquei pensando assim, o evangelho é a esperança. Então, da mesma maneira como nós temos a oração de São Francisco desta maneira, nós também temos o outro lado da moeda, que é o evangelho significa esperança para cada um de nós. No nosso caso específico, o evangelho segundo o Espiritismo. Como é que ele vai se dar presente na nossa vida? Todas as vezes que você estiver triste, meu irmão, faça o seguinte, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Quando você estiver nervoso, vai no capítulo 9. Quando você estiver em perigo, vai no capítulo 15. Quando falarem de você, vai no capítulo 10. Quando você sentir Deus distante, vá no capítulo 27. Quando estiver preocupado, vá no 25. Quando precisar ativar a fé, vá no 19. E quando o mundo parecer maior que Deus, vá no capítulo 4. E se precisar de esperança, já que o tema do nosso estudo é o Evangelho, é a esperança, nós vamos no capítulo 6, o Cristo Consolador. E aí, eu, assim, ainda, né, para encerrar o nosso trabalho, eu ainda fiz uma outra coisa ainda. Eu fiquei pensando exatamente na oração de São Francisco, isso está registrado e vai ficar registrado aí na internet para vocês, para a gente, se quiser cantar, também pode cantar. Né? Aí seria, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Quando eu estiver triste, que eu vá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Quando eu estiver nervoso, que eu vá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. E aí assim sucessivamente. Porque é isso que a gente precisa aprender, é isso que a gente precisa praticar. E é isso que Maria
não apenas aprendeu, como praticou, como, por intermédio dessa falange de trabalhadores espirituais, estão sempre nos auxiliando na condução das nossas atividades. Eu queria encerrar o trabalho da tarde de hoje, desejando a todos nós a paz em Cristo Jesus. Eu vou tentar ver uma coisinha aqui assim, né? Vou pedir licença para vocês, tá? Eu vou tentar fazer um contato com a Indianara para ver se voltou a internet. Se tiver voltado, para ver se ela gostaria se ela gostaria de fazer a prece, né? Eu vou mandar aqui a mensagem imediatamente para ela para ver se chegou. Não está nem chegando no celular dela. Então, eles realmente, bom, chegou no celular dela. Vamos ver se ela vai responder. Porque se tiver voltado, aí eu vou convidar ela rapidamente aqui para fazer a prece final. Mas eu acho que não voltou, não. Vamos encerrar então a live. Então, Deus Pai amado, nós queremos te louvar mais uma vez nessa prece de encerramento das nossas atividades. Queremos te agradecer pela existência do Evangelho, pela existência da doutrina espírita, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção, da nossa renovação, do nosso crescimento espiritual. Nós queremos te agradecer por tudo que nós recebemos na tarde de hoje, pela presença amiga e generosa de todos esses benfeitores espirituais da Falange de Maria, mas queremos também, Senhor, nesse momento te pedir em favor de todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados, desencarnados, onde quer que haja um irmão nosso sofrendo, onde quer que haja um irmão nosso em dificuldade, que possa se encaminhar na direção deles, esses nossos trabalhadores espirituais, que esse nosso pensamento, que essa nossa oração possa servir de lenitivo para cada um deles. Onde estiver um irmão nosso que não tem aonde morar, os nossos irmãos que não têm abrigo, os nossos irmãos que estão em dificuldades sociais, os nossos irmãos que estão sofrendo pelo coronavírus, os nossos irmãos que estão nos hospitais de qualquer tipo, por qualquer necessidade, por qualquer dificuldade, os nossos irmãos apenados, aqueles que estão nos abrigos, nos orfanatos, nos asilos, enfim, Senhor, onde estiver um irmão nosso necessitando de auxílio, nós te pedimos do fundo do coração que eles possam receber todo o auxílio necessário e que essa instituição espírita Casa de Maria, de hoje comemorando 16 anos, que essa instituição espírita possa continuar as suas atividades da melhor maneira possível, espalhando luz por todo esse nosso mundo. Que Deus nos ampare e que seja dada a permissão para darmos por encerrado o trabalho da tarde de hoje. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado por tudo, muito obrigado por estarem aqui acompanhando, pelo auxílio, por toda a ajuda, né? A gente, às vezes, consegue trocar um pouquinho mais. Hoje a gente não conseguiu trocar tanto, mas é um pouquinho menos tempo, né? Mas estamos juntos, tá? E que Deus abençoe a todos nós, tá? Nós vamos dar por encerrado o nosso trabalho. Graças a Deus.